Sabe aquela mania de deixar o dinheiro na poupança? Pois é, muita gente faz isso, às vezes, só por costume. Mas olha, existem outras opções de renda fixa que podem ser bem mais interessantes, como a LCI e a LCA. A gente vai entender direitinho como esses investimentos funcionam e, o mais importante, como eles podem fazer o seu dinheiro render de verdade. Bom, o nosso papo hoje vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, a gente vai dar uma cutucada na poupança. Depois, vamos entender o que raios é renda fixa, para então mergulhar de cabeça no mundo da LCI e da LCA. A gente vai analisar aquela famosa isenção de impostos, ver como escolher a melhor opção e, claro, falar da segurança do FGC, que é super importante. Então, vamos lá. Para começar, além da poupança. E a pergunta que já fica no ar é: será que o seu dinheiro está realmente trabalhando para você ou está só tirando uma soneca? É uma coisa para se pensar, né? Porque deixar o dinheiro parado na poupança pode significar que se está perdendo outras oportunidades de rendimento. E essa diferença, acredite, pode ser bem maior do que a gente imagina. Vamos ver isso agora. E olha só, os números não mentem. De um lado, a gente tem a poupança, rendendo ali seus 7% e pouquinho ao ano. Do outro, um CDB, que é um investimento bem comum, viu? Rendendo 110% do CDI. Aí o CDI, pensa nele como a régua do mercado, uma taxa de juros que serve de base para muita coisa. Nesse exemplo aqui, o rendimento bruto do CDB é mais que o dobro da poupança. A diferença é gritante, né? Essa diferença toda nos juros nos leva direto para um conceito-chave. Vamos para a nossa segunda parte. Afinal, o que é renda fixa? E relaxa, a ideia por trás desses investimentos é bem mais simples do que o nome sugere. Pensa assim, renda fixa é basicamente você emprestar seu dinheiro para alguém, que pode ser o governo ou um banco. E claro, ninguém empresta de graça, né? Em troca, essa instituição te devolve o dinheiro com juros depois de um tempo. É um combinado, com as regras do jogo, ou seja, do rendimento, já definidas desde o comecinho. E dentro desse mundo da renda fixa, tem vários produtos diferentes. Chegou a hora de falar dos nossos protagonistas de hoje. Seção 3, LCI e LCA, o básico. Vamos conhecer essas duas siglas que estão na boca do povo, principalmente por uma vantagem, digamos, fiscal. Vamos começar pela LCI, a letra de crédito imobiliário. Quando alguém investe numa LCI, na prática, está emprestando dinheiro para um banco. E o banco vai usar essa grana para financiar o setor imobiliário. Basicamente é um jeito de ajudar a financiar a construção e a compra de imóveis por aí. A LCA é bem parecida, só muda o destino do dinheiro. É a letra de crédito do agronegócio. Nesse caso, o empréstimo para o banco vai direto para financiar um dos motores do Brasil, o agronegócio. Pense em safras, máquinas agrícolas, toda essa cadeia produtiva. Ok, e agora vem a parte que todo mundo gosta. O grande atrativo da LCI e da LCA. A vantagem matadora é: as duas são isentas de imposto de renda para a pessoa física. É isso mesmo. O que rendeu é o que vai para o bolso, sem desconto do leão. Rendimento líquido igual ao bruto. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Será que imposto zero é sempre o melhor negócio? Vamos investigar isso agora na nossa quarta parte. A vantagem da isenção. É aqui que a gente precisa prestar atenção. Geralmente, as LCIs e LCAs pagam uma porcentagem menor do CDI do que os CDBs. E por quê? Justamente por causa da isenção de imposto. O banco pensa, opa, como não tem imposto, eu posso pagar um pouquinho menos e ainda assim pode valer a pena para o investidor. Vamos botar isso na ponta do lápis. Imagina R$100 mil investidos por 2 anos. Um CDB que paga 110% do CDI, mesmo depois de descontar 15% de imposto, o valor final seria de R$ 130.264. Agora, numa LCI que paga 92% do CDI, sem imposto nenhum, o valor final seria R$ 129.382. Olha só, nesse exemplo, o CDB levou a melhor. A moral da história aqui é bem clara. O ponto crucial é que um rendimento bruto maior num CDB pode sim ganhar de um rendimento menor numa LCI, mesmo depois de pagar imposto. Por isso, a conta que importa é sempre a do rendimento líquido, aquele que sobra no final. Tá, mas e se as regras do jogo mudarem? Porque o mundo dos investimentos, né, nunca fica parado. Exato. O cenário de investimentos muda o tempo todo. Já existem discussões e propostas no governo para mexer na tributação de alguns investimentos que hoje são isentos. Uma dessas propostas, por exemplo, sugere que lá na frente, LCI e LCA poderiam passar a ter uma pequena cobrança de imposto de renda. É só um ponto de atenção para quem investe pensando lá no futuro, sabe?
Beleza, com tudo isso na mesa, a pergunta é: como decidir? Chegamos na nossa quinta parte, fazendo a escolha certa. Agora a gente vai para um checklist bem prático para ajudar na hora de investir. Tem alguns pontos que são cruciais, então anota aí. Primeiro, o prazo mínimo. LCI e LCA têm uma trava, exigem que o dinheiro fique lá por pelo menos 90 dias. Segundo ponto, liquidez. A maioria só deixa resgatar no vencimento, ou seja, não serve para reserva de emergência, aquele dinheiro para um imprevisto. Terceiro, e talvez o mais importante, compare sempre o retorno líquido, depois dos impostos, com o de um CDB. E para fechar, uma regrinha de bolso. Uma LCI ou LCA começa a ficar interessante quando paga pelo menos uns 95% do CDI. E olha, não adianta nada ter um bom rendimento se o investimento não for seguro, certo? Por isso, nossa última parte é sobre isso, investindo com segurança. Falando do FGC, pensa nele como a rede de proteção do seu investimento. O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. É uma entidade privada, criada pelos próprios bancos, que funciona como um seguro para o investidor. Se o banco onde o dinheiro está investido quebrar, o que a gente espera que não aconteça, claro, o FGC entra em campo para cobrir o prejuízo. E quanto esse seguro cobre? O FGC garante até R$ 250 mil. E atenção, é por CPF e por instituição financeira. Essa cobertura vale tanto para o dinheiro que foi investido, quanto para os juros que ele rendeu até aquele momento. Então, o que o FGC cobre? Ele cobre LCI, LCA, CDBs, RDBs e até o dinheiro na poupança e na conta corrente. Mas é super importante saber o que ele não cobre. Títulos do Tesouro Direto, ações e a grande maioria dos fundos de investimento, por exemplo, ficam de fora dessa proteção. Então, para a gente amarrar tudo, vamos a um checklist final para ter em mente antes de qualquer investimento. Primeiro, segurança. O investimento tem a proteção do FGC? Qual é a nota de risco do banco que está oferecendo? Segundo, rendimento. Está bem claro como esse dinheiro vai render? E terceiro, seus objetivos. O prazo desse investimento combina com as suas metas financeiras? E é isso. Agora o caminho está bem mais claro, né? Fica então uma pergunta para refletir. Com essas informações em mãos, qual vai ser o primeiro objetivo financeiro que o seu dinheiro vai te ajudar a alcançar?